Estamos voltando ao programa Equilíbrio e o tema de hoje é sobre perdão. E o nosso convidado é o terapeuta Jean do Carmo. Ao perdoar, a pessoa deve esquecer do acontecido? Ou seja, perdoar é não lembrar mais? Impossível, Fábio. Impossível. A analogia que eu fiz agora há pouco. Ser ferido emocionalmente é como uma ferida física. O corte, ele vai ser curado. Ele vai ser cicatrizado. A cicatriz fica. O que não vai mais ficar é a dor. Entendi. O perdão, ele é como se fosse uma chave para fazer com que a pessoa seja destravada de áreas emocionais negativas? Sim, Fábio. O perdão, ele destrava áreas emocionais negativas. Não significa que toda área emocional negativa está vinculada ao perdão. Eu tive um paciente que ele estava travado emocionalmente no passado. E ele era produtor rural, então ele plantava soja, ele tinha vacas leiteiras, né, e tudo mais. E toda vez que você ia comentar com ele, como foi a colheita? A colheita foi boa esse ano? E a colheita, às vezes, safra recorde no Brasil, extraordinária. E ele sempre falava, a colheita foi boa. Mas aquele tempo da poupança do Collor, isso faziam 35 anos que tinham acontecido, que tinham bloqueado a poupança dele. Significa, se ele perdoar a pessoa, o Collor vai vir bater na porta dele e falar, olha, lembra daquela poupança? Está aqui. Isso não vai acontecer. Mas ele nunca mais levaria o Collor junto com ele. Então, assim, faz 30 e poucos anos que ele está preso e dormindo com aquela situação, e toda conversa que fala dele dar um passo para frente, ele lembra de 2 passos que ele deu para trás. E ele nunca consegue crescer emocionalmente, porque ele está preso nessa situação. Então, perdoar é destravar áreas negativas. Deixar o passado no passado, aprender com aquilo e prosseguir em diante. Jean, quando alguém morre e não há a liberação do perdão, essa falta pode causar algum tipo de dependência emocional na vida de quem fica? É possível perdoar e receber o perdão após a morte de alguém? Sim. É possível. Para isso, nós temos que entender o primeiro nível de perdão, que é o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Quando nós entendemos o sacrifício da cruz e o preço que foi pago pelos meus pecados, automaticamente eu vou ter que me perdoar. Porque, por mais que eu não tenha liberado perdão a um ente querido, alguém que morreu, alguém que se foi, eu não tenho mais como falar com essa pessoa, eu entendo que o sacrifício que foi feito por mim é muito maior do pecado que eu cometi. Então, eu libero perdão a mim mesmo e sigo a vida. Claro, há um processo de luto para com isso, não só da perda do ente querido, como o luto das minhas emoções, porque eu errei e não deu tempo de se consertar com a pessoa, mas há possibilidade sim. Essa maneira de liberar o perdão para pessoas que já partiram, existe alguma forma, um exemplo? A pessoa falar o nome da pessoa, liberar esse perdão, falar o que aconteceu. É dessa maneira que ela pode fazer, liberando esse perdão? Dentro da terapia, sim. Na área emocional, nós vamos tocar naquilo que aconteceu e ressignificar o paciente. Entrar no lugar de objeto de desejo, como foi feita a analogia, quebrar portas de resistência para ela reviver essa cena e liberar ela para a vida. Perfeito. Jean, eu tenho, nesse caso de uma pessoa que morreu, eu tenho uma história que eu vi um rapaz contar, uma época, que ele tinha saído de casa e brigou com o pai dele. Ele tinha 17, 18 anos e naquele dia ali ele teve uma discussão com o pai dele e ele brigou com o pai dele, ofendeu o pai dele e saiu. E algumas horas depois o pai dele acabou falecendo, né? Então ele carregou aquela dor ali, aquele sentimento, porque ele não teve tempo de pedir perdão. Era para uma discussão qualquer lá que não teria tanto sentido, mas ele sentiu que ele ofendeu o pai dele. E eu vi ele contando a história que aquilo foi machucando ele sempre, foi aprisionando ele por um bom tempo. E ele, numa situação, até numa igreja que ele acabou indo, ele aprendendo sobre o perdão, né, como ele poderia perdoar o pai, mas o pai já tinha falecido. E naquele momento ele disse que sentiu que ele teria que ir lá, né, dobrar o joelho dele e pedir perdão, não para o pai dele mais, que o pai dele não estava mais ali, mas então pedir perdão para Deus. Porque será que era nesse exemplo
esse pedido de perdão para Deus era um perdão para ele mesmo, né, nesse sentido. É isso que você entenderia? Sim, sim, no âmbito espiritual, sim. É que quando nós passamos o luto, uma das fases do luto é a negação. Então, quando acontece o luto da morte do pai, ele foi potencializado pela briga. Sim. E daí você quer negar aquela perda. E você não tem como voltar atrás. Esse é o lado emocional e natural. Ele foi potencializado por isso. E sim, ele tem como ressignificar espiritualmente, falando diretamente com Deus. Acredito nisso. Cobrir aquela dor, aquela falta que ficou. Seria uma falta? Isso. E aí entra Paulo falando do lado espiritual, né? Quando ele diz, confessai os pecados uns aos outros e sereis curados. Ele foi ao próprio Pai. Ele tem acesso ao Pai. É para isso que Cristo morreu na cruz, para que ele tenha acesso ao Pai. E tem situações até que a pessoa vai lá e consegue dar um abraço numa figura masculina, que talvez seja figurando que está próximo dele, dando um abraço, talvez começa a se aliviar. Será que é essa representação, talvez, para ele mesmo? Essa representação é quase uma catarse de análise. Essa representação emocional tem a ver com as emoções e isso está diretamente ligado, sim, à terapia, à psicologia, à representatividade do outro no lugar do objeto de desejo que foi perdido, no caso, o pai. Tá certo. Jean, nós estamos nos encaminhando para o final do programa já, e eu quero te perguntar se você acha que o perdão pode ser um motivo de equilíbrio, tanto emocional quanto espiritual? Sim, tenho certeza. Eu tenho um caso singular, vamos chamar essa paciente de caso Rosa de Saron. Rosa de Saron, quando entrou no set analítico, duas coisas me chamaram a atenção nela. A rivalidade com o pai, paterna, né, a resistência para com o pai e a vida emocional desconstruída. Então, ela era uma adolescente de 19 anos, que andava de preto, que cortava os braços, que não tinha nenhuma amizade no colégio. E quando ela entrou no set analítico, nós fomos caminhando dentro da análise. E ela tinha uma vida basicamente normal. Ela ia final de semana na chácara da avó, e daí eles jogavam bola, iam no campinho, andava de cavalo. Ela conta que atiravam pedra nos porcos, e ela lembra que nessas casas de interior que tem o banheiro para o lado de fora, que eles lavavam os pés ali no banheiro para entrar para dentro, a avó fazia milho, ela lembrava da fumaça do milho saindo, e eu fui juntando todas essas pontas soltas. Aí, juntando o quebra-cabeça, eu fiz uma pergunta para ela. E quem se trancou com você dentro daquele banheiro? E aquilo saiu de dentro dela naturalmente, como se ela dissesse, foi o Joãozinho. Ela teve insight, ela lembrou daquilo que ela tinha esquecido. Foi o Joãozinho. O que aconteceu dentro do banheiro? Nada de grave. Era uma criança de 8 ou 9 anos, Joãozinho de 8 ou 9 anos, mas ele bateu a porta do banheiro e disse assim, quer namorar comigo? E aquilo foi tão intenso na vida dela, ela ficou tão preocupada dentro do universo da criança, dentro do nosso universo, isso não foi nada. No universo dela foi traumático. Ali ela criou a resistência com o pai. Quando ela lembrou dessa cena e ela conseguiu perdoar o Joãozinho e perdoar a si mesma por ter entrado no banheiro quando ele chamou, todas as coisas mudaram. Então, assim, o caso ele foi tão extraordinário que ela saiu do set analítico, a próxima vez que ela voltou com roupa colorida, ela tinha feito amizades dentro do colégio, ela começou a sair com o seu pai, com sua mãe, as brigas dentro de casa acabaram, porque dentro da casa ela se colocava como complexo de Édipo, né? Ela entrava na rivalidade entre o casal por causa da rivalidade com o pai, havia um distúrbio dentro da casa, e de repente tudo se apacentou. Por causa do perdão. Houve um equilíbrio espiritual e emocional na vida de Rosa de Saron. Esses são, assim, podemos chamar de alguns gatilhos que ficam no nosso subconsciente, né? Sim. E que eu creio, assim, que somente por uma terapia, através de uma terapia, né, de um terapeuta, de um psicanalista, ou talvez de um psicólogo, que isso consegue, né, ir a fundo, né, tocar lá naquele subconsciente, fazer ela lembrar, a pessoa lembrar disso, para que ela seja liberta disso, né? Sim. Eu estou certo? Se estou certo, eu estou errado. Tá certo. É que assim, o que Freud diz, Fábio? Ele diz que os traumas do passado, aquilo que você viveu no passado, como que ele se apresenta hoje no tempo presente? Ele se apresenta para você através das suas atitudes. Então, as suas atitudes de como você é com as pessoas no cotidiano, no levar a vida, tem muito a ver com aquilo que você viveu. Todo monstro já foi pequeno, né?
É mais Sim. ou menos nesse sentido, né? Exatamente isso. É isso Todo aí. monstro já foi pequeno. Gê, agora nós se encaminhando para nosso final, encerramento do nosso programa, eu queria fazer mais uma pergunta, que seria assim: que conselho você deixa para as pessoas que precisam dessa cura? Ou seja, liberar o perdão ou deixar ser perdoado? Invista em você mesmo. Tem uma máxima de Mário Cortella que ele diz assim, ó: aquilo que tem valor não tem preço e o que tem preço não tem valor. Essa garrafa ela tem um preço, logo ela não tem valor. As suas emoções ela tem valor. Quanto custa a paz? Quanto custa o bem-estar? Quanto custa a saúde emocional? Invista na sua saúde emocional. Quiçá com terapia, com bons livros, com bons cursos, mas invista em você emocionalmente. Ok. Agradecemos a presença dessa pessoa incrível, que hoje dividiu conosco um pouco do seu conhecimento acerca desse tema tão necessário, que é o perdão. Assim podemos contribuir com você que nos assiste e talvez relacionar situações vivenciadas, seja em âmbito familiar ou social, e de alguma maneira colocar em prática o significado dessa palavra tão pequena, mas que faz um bem tão grande. E vamos ficando por aqui, lembrando que o nosso encontro será todas as quartas, a partir das 11 horas da manhã, nas sextas-feiras, às 21 horas e na segunda, às 13h45. Obrigado pela sua companhia e fiquem com Deus.